Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou contando para vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech e agora também o dono do Velopark. Que loucura, né? Vocês já estão acompanhando esse ano aí, que foi um ano incrível aí de muitas histórias. Mas hoje eu estou para começar esse ano de 2026, né? Porque esse episódio vocês vão estar vendo aí no início de 2026, mostrando essa loucura que é a saga do meu primeiro carro, que foi meu Fiat Tipo. E o seguinte, agora é um metatipo aqui, que nós duplicamos os tipos. Temos dois tipos, acabou, a Diane veio comigo agora para as férias de Natal aqui, férias de final do ano, olhou para os dois tipos e perguntou o que são esses dois tipos. Ela não tinha pego ainda, não tinha entendido ainda que eu tinha comprado dois tipos. E vocês já viram no último episódio a história, a saga de transformar esse tipo aqui no santo grau dos Fiat Tipo. E hoje a gente está na correria aqui para fazer esse carro funcionar, porque tem racha de Natal. Então, bota na TV aí, ó, chama a família, que esse episódio vai estar muito bom. E agora é o seguinte, tem tudo, é só montar, né? A gente tinha até dois tipos para tirar a peça aqui. Até o Manuel, que me vendeu os dois tipos, me mandou uma bíblia aí de podcast, me dando informações aí. Inclusive, viram, o Manuel me falou que eu falei informações erradas, assim, a admissão e a tampa de válvula que não são do tipo, não, são do Lancia Delta Integralia, de uma outra variação de Lancia ali. E os câmbios, né, que esse aqui é um C510, e esse aqui veio com o C503, que é um câmbio 4x4, que é mais forte, mais reforçado, tudo. E diz que depois tem o C530, que é uma outra variação, mas aí depois eu explico melhor a Bíblia que o Manuel me explicou. Mas uma diferença grande desses carros aqui é o seguinte, ó. Agora fica até mais fácil de mostrar, ó. Bom, esse carro aqui a gente fabricou essas rodas, né, que era uma roda original, que é essa roda aqui, ó, né. A roda original desse carro era essa aro 14 do tipo, mas vocês podem ver que ela é diferente dessa aro 15 aqui, ó. Essa aro 15 é uma roda que só existiu na Itália, nenhum carro aqui no Brasil veio com ela. E também é uma roda raríssima, na verdade, mas a gente fabricou da 14, que é a roda original do Sete Válvula, a gente fabricou essa 16 aqui, ó, que é a roda que está nesse carro, né? E olhando as diferenças assim desse carro, agora esse carro ficou fantástico, toda a pintura, assim, o ateliê do carro, o pessoal do ateliê do carro aqui de Porto Alegre, o Fernando, fez um trabalho fantástico de lataria, né? Já viram no último episódio do tipo. E esse tipo aqui, na verdade, ele precisa ser feito, né? Ele é muito bom de lata, ele a princípio não tem nada assim de massa, de podre, é um carro muito íntegro, tu vê por baixo aqui assim, que é fantástico. Aqui dá pra ver bem a suspensão traseira, ó. Então aqui tem esse eixo para botar o diferencial traseiro, ó, que a gente na verdade tirou aqui. O freio de mão é tudo diferente para caber o cardan, né? Mas olha que interessante aqui, ó, a suspensão traseira, as balanças. Todo esse agregado aqui é de um Lancia Delta, que nunca saiu num tipo, né? Não saiu tipo 4x4 lugar no mundo inteiro. E nesse carro já é um eixo... deixa eu ver... aqui ele tem um eixo... como é que chama isso aqui? Bom, não é... Não, ele não tem... Ele é rígido. Ele é um eixo rígido, né? Na verdade, não. ele é balança, né? Ele é balança, mas ele tem... a base da balança é rígida. É rígido, né? A base é rígida, né? E aí ele passa no tanque aqui. Então esse tanque, ó, não vai caber no 4x4. E aí o que a gente viu aqui também, e aí que o Manuel me alertou lá, que aqui ele cortou, ó. Então tem um pedacinho, ó, que até ele gentilmente mandou junto, que é um pedacinho da bacia do step, ó. Mas aqui tá aberto para caber o diferencial. E esse carro tem que fabricar um tanque de combustível também. Então ou bota um tanque aqui, ou bota um tanque de bipartido na frente ou atrás. Na frente do diferencial não dá por causa que tem o cardan, né? Então esse carro vai ter que fabricar um tanque, assim, ou tira o buraco do step e faz um tanque no lugar do step. Mas o resto do chassi, para caber o 4x4, cabe tudo, sabe? O agregado aqui na frente muda também, ó. Então esse agregado aqui, ele tem a cava aqui para entrar o cardan, ó. E esse aqui, não, ó. Esse aqui não, ó. Aqui ele só tem para passar o escapamento. Lá tem um agregado para passar o cardan, todo diferente esse agregado, ó. Mas algumas coisas que a gente já pode ver aqui, ó. O filtro de óleo deslocado aqui do Lancia, né? Tá aqui. E aí trocou o radiador. Quer dizer, radiador não, o radiador é uma mangueira agora. LED, por enquanto. Radiador de LED. Quando o vídeo sair, o radiador já tá de volta. É. É para funcionar. Escapamento aqui, ó. A turbininha, o ângulozinho meio negativo aqui. Ficou meio ruim, Ficou ruim, né? Vamos ver se não vai fumar isso aqui.
É verdade. Eu acho que não, porque a turbina tá mais alta, né? A turbina tá mais alta, é só a mangueira que deu uma... Fumazinha, né? É. E o câmbio aqui Pode fumar. o câmbio aqui da BF zerinho. A turbina que é uma GT GTX 2867. GTX 2867. 670 cavalos. Claro, não, tá louco. 50 Nem isso. Né? E aí aqui, na verdade, agora a gente pegou aí pra parte do interior. Veio os magos aqui do interior, né? E aí, Prazer, cara? Anderson. Bom, Levi. prazer então, Bom, Levi, né? Levi da Levi Estofaria. Muito bom, e trouxe o time junto aí, né? Trouxe uma equipe aqui, o Júlio Julião, Aham. Charles Albert. A gente veio para concluir essa etapa da montagem Sim. do tipo, né? Que ficou meio em cima do laço. A gente veio, eu, o Júlio, o Aí, Charles. e aqui é o seguinte, é uma mão de vários times, né? Porque os bancos ali, na verdade, que a gente vai usar, quem fez foi o Will Estofamentos, a gente mostrou já no episódio passado, ficou... Só que eu não tinha visto eles de perto, né? Não, mas eu acho que a gente mostrou fazendo alguma coisa assim. Cara, mas é muito legal, hein, cara? Bah, ficou... E esse estofamento aqui, ele é o recaro raríssimo, né? Então, na verdade, o que a gente pegou? Esses estofamentos, eles estavam descolados, né? Aqui. O que acontece? Esses bancos devem ter ficado guardados muito tempo. Claro. Né? E aí, por umidade e tudo, ele apodrece uma espuma que ele tem colada no tecido. Então Aham. tem a espuma do banco e essa espuminha no tecido. Aí o Will me explicou que é comum desses bancos, na década de 90, esfarelar essa espuminha e aí sobra, o tecido fica sobrando em relação à espuma do banco. Então ele desmontou tudo, raspou toda essa espuma velha Aham. e ele fez um preenchimento colado na espuma do banco. Sim, e E aqui, aí ficou tudo certinho como se fosse original. aqui embaixo também zincou. Esses traseiros não mexeu ainda. Não mexeu. É, mas estava muito bom, né? Os traseiros até. E aí aqui Aqui. também estava bem enferrujado embaixo. Aham. Aí ele desmontou tudo, pintou tudo, lubrificou, trocou. Ele disse que tinha que trocar uns cabos da regulagem, então o Aham. banco não estava reclinando. Muito Ficou legal. novo. E aí todo o interior do recaro, que é raríssimo, né? E o Will fez um baita trabalho. Eu vi as fotos não sei se nós botamos no outro episódio, os bancos lavando, desmontada. Não me lembro. Eu não me lembro, mas senão a gente bota aqui. Muito, muito legal, né? E aqui agora, vamos pegar ele ali, ó. Ô Levi, vem cá. Ah, tá montando aí o freio de mão? Baixa só um pouquinho, peraí. Tá fácil não? Tá. Baixa aí só pra gente mostrar aqui, ó. Esse aqui é o seguinte, ó. Esse aqui é a calha do... Essa é a desse carro ou daquele carro ali? Essa aqui é desse aqui porque os dois eram diferentes. Ah, Cada sim. Aquele lá tem um sistema de 4x4, né? É, de 4x4 e esse aqui, a parte... Só a parte da surdina, a parte dianteira que é diferente, acho que até Aham. essa parte do assoalho também ela é um pouco diferente. Ah, é? Mas ali tá desmontado, não? Deixa eu ver. Ah, tá. Ah, tem uma peça aqui, né? Isso. É. E esse aqui... Então esse aqui a gente só tá arrumando o freio de mão, né? Porque tava Bambo, é. Tava bambo, Tem né? rasgado a lata aqui do uso, né? Aham. Acontece também muito em Palio, Siena. É, continua sendo um Fiat. Ah, o combustível aqui pingou. Ah, bem, sim. É. Ah, já tá com... Com a gasolina velha. Tá com a gasolina ainda? É. Tá, agora o pessoal tá envolvido ali na finalização, mas vamos... O que mais o que vocês fizeram aqui de troca de interior e... É, a gente veio pra fazer a transfusão, né? Aham. Pegar tudo de bom do um, botar nesse aqui pra Aham, ficar do interior. top. Exatamente. Então a gente tá passando os bancos recaro, Os né? bancos recaro, o carpete. O Tá carpete é em esse aqui? ótima condição, esse aqui. Tá. E o que tava aqui, como é que tava? O que tá ali tem uns defeitinhos, mas é recuperável. Tem Aham. uns detalhezinhos, mas a Ah, gente e esse consegue. aqui é... Esse aqui tá em É- perfeitas mas não é condições. zero. Não, ele é usado, Aham. mas ele tá em perfeitas condições de uso. Show. A gente deu uma limpada nele, deixou Aham. já pronto para receber no carro e a nossa missão é tudo que a gente instalar Aham. já deixar pronto deixar para não ter pronto. que mexer mais. Tanto que a gente foi fazer a instalação do carpete ali, Aham. aquela peça do freio de mão tava Sim, que já tava a errado. gente já consertou. Cara, e é uma coisa tão boba assim, né? Porque quando o cara vai pegar um carro desse, o freio de mão tá torcendo assim, É ruim, dá né? uma impressão super ruim, né? O bom só é que os italianos botaram os parafusos por baixo, né? Ah, sim, pra poder fazer. Pra Ah, poder prender. Aí tem que levantar o carro. vamos abrir por baixar trás o aqui, carro. ó. Cara, e o carro, assim, a pintura do carro ficou fantástica. Douglas vai ter que dar uma lavada boa no carro amanhã, hein? E aqui, interior, aqui parece que acharam umas elétricas meio estranhas, né? É, a parte de... A gente foi começar a fazer a parte de montagem das
dos revestimentos de porta, a gente identificou que os retrovisores elétricos ali, as máquinas de vidro não estavam conversando. Aí o rapaz ali o Jô veio para fazer essa parte da revisão elétrica também. Montou o revestimento de porta, não precisa tirar mais. Já fica sanado o problema. Sim, pegamos cara aqui de todo mundo. Te botaram aí para fazer a elétrica dos carros aí. Te botaram para mexer nos vidros elétricos aí. Realmente, botaram nessa missão aí pra ver qual era o problema do vidro elétrico. Mas já resolvemos. É? Agora Tudo certo. Iago, deixa os caras sair de volta aqui, ó, porque olha que não dá pra nem chegar no motor ali. A gente quer ver como é que ficou a mecânica. Mas deixa, vamos para a parte dos interiores aí. E o banco traseiro vai usar o que estava no carro mesmo? Isso, todos aqueles bancos Recaro é o kit que a gente vai usar aqui. Ah, vai usar os bancos traseiros do Recaro também. Tem um outro jogo de banco que está lá na oficina, que a gente está reformando. Sim, que vai deixar eles. também em condições. Aí depois a gente vai deixar para te ver qual que vai preferir usar no carro, né? Sim, mas O agora Recaro, vamos montar o Santo Grau aqui com tudo que tiver de melhor. Tudo que dá. Vai ficar, a gente já fez a substituição dos filtros também. Já está deixando tudo prontinho já. E assim de estrutura, assoalho, o carro estava ok? Perfeito. É. Por baixo ali, por cima, tudo perfeito. As fixação, normalmente dá problema nos prisioneiros onde prende os bancos. Esse carro aqui está bem justo, não tem nada de folga, não tem nada. Bom. Fica bem. O carro não vai ficar 0 km porque é um carro com mais de 20, 30 anos, né? E esses carros, né, foram pouco cuidados, se for pensar um tipo desses, não era um carro de coleção, né? Agora que virou placa preta. E normalmente quem adorava esses carros era quem gostava de usar. Dá-lhe pau, né? Não, mas olha, tá mas animal. o carro tá bem bonito, cara. Tá bem bonito, né? Bem bonito não, mesmo. eu tô empolgado com ele. Ah, ele tem aqui, isso aqui tem um friso aqui, né? Esse ali tá sem, ó, agora que eu vi. O Charles chegou a ver se ele limpou a plataforma aqui. Vai ter bastante diferença entre os dois carros. Essa saia lateral aqui é super rara, essa aqui é muito boas condições. Mas vamos olhar o motor ali que eu quero ver. E tem o teto solar aqui ainda, né? Agora vamos começar a limpeza aqui para poder montar, né? Para não ter perigo de, na hora de montagem, tudo pronto, ter um risco de sujeira, alguma coisa. Eu acho que nós vamos ter que fazer um churrasco, isso aqui vai longe ainda, hein? Cara, agora que eu tô vendo de verdade o motor. Parabéns, hein? Fizeram um bom trabalho, hein? Todo mundo aí, ó. Aí, né? Cadê esse cara aqui também? Fez fabricação aí da NASA, sempre, né? Tá envolvido em todos os últimos aí, ó. Sempre em cima do laço. Mas deu pra dar uma limpada bonita no palco, né? Cara, então aqui, ó, agora a gente tem a admissão que não é do Lancia Delta Integrale, que eu não sei de que carro é agora, tenho que me esquecer agora. Agora vai ser de Lancia. Eu tenho que escutar o áudio do Manuel de novo. Agora é Lancia. Mas ficou legal porque a borboleta pro lado, a gente botou a borboleta eletrônica aqui então do Vectra, que é esse aqui? Da Zafira. Da Zafira. O pedal eletrônico aqui, ó, que é do Clio, não é? Alguma coisa assim. O suporte é do Clio, então a gente usa o cabo do acelerador original. Isso aqui emula como se fosse um pedal, né? E aí esse TPS tem 6 pinos também. E ele lê o pedal, acelera ali. Cara, a borboleta eletrônica é o ouro, né? Pressurização aqui, o Rubens fez e ficou bem, cara, ficou bonitinha, né? O ângulozinho dela. A gente botou uma blow-off da RGTX aqui, ó. A ideia é pintar aqui de preto igual da tampa, só que aí não deu tempo na correria agora pra essa montagem. Tá desculpado. É tudo preto. E o pessoal da Full Turbos lá deu uma mão forte também aqui, conseguiu um monte de peça, né? Que sempre precisava blow-off, o Wastegate que a gente precisou, um monte de... Socorreram com mangueira também lá. Vela e tudo que precisou aí, né? Até eu fiquei de levar ele pra eles dar uma volta lá na Full Turbos, eles curtem. Cara, quando eu comecei o projeto do tipo, ele me chamou, cara, que projeto legal, que legal, curto. O cara gosta das lasanhas, gosta de verdade mesmo, hein? E agora o coletor de ferro fundido aqui ficou interessante, né? Porque tu olha ele, é original, né? Coletorzinho, ferro fundido original. A gente só mandou jatear ele. Zerou, né? Ele ficou bem escondido. 3 vias. Vamos fazer o boost controller. Aqui tinha aquela... Já tem óleo no motor, tudo? Tem. Já. Tinha um plástico aqui, né? Que passava os chicotes tudo aqui por cima. A gente mudou, passou por baixo da bateria agora. E aqui vai o quê? Aí vai o suspiro e o filtro do intake. intake. Fica assim. Fica o filtro do intake. E aqui, ó. E aqui a gente tem um filtro agora, né? Primeiro carro do... Não é o primeiro, eu acho, mas eu já tinha uns escondidos Supra, usava filtro
esse nosso filtro, da FT Filter, protótipo, antes de a gente lançar por muito tempo. Ninguém viu. Algumas pessoas viram o logozinho aqui, o logo FT, e me perguntavam daquele filtro Supra. Mas esse aqui já é o filtro oficial agora, lançado, ó. Vai Aí desse lado mesmo. nesse lado aqui, né? Pressurização. E esse filtro aqui, ó, para explicar, ele é um duplo fluxo, né? Que tem toda essa entrada por aqui. Deixa eu pegar. Aqui dentro ele tem uma corneta, ó. Isso aqui é importante, as pessoas não se ligam, né? Mas o ângulo aqui é muito importante, essa corneta interna, para se tu fizer reto com o degrau, botar na boca de uma turbina assim vai fazer diferença. Perde cavalo, literalmente. E esse aqui é a versão Street, ó. Que ele é a versão, essa cinza indica que é a Street, que ele tem uma filtragem maior, assim. Tem a versão Racing, que ela é mais aberta, assim, filtra menos, a gente brinca, é quase para não entrar pedra, né? Mas Brita, o resto. Não, mas ela filtra até que razoavelmente bem, partícula grande, mas essa aqui realmente filtra mais. E aí vai ficar aqui escondidinho aqui, ó. Vai aparecer ou não? Vai, fica aparecendo. Fica bem assim. Aparecendo. Um pouquinho menos inclinado. Um pouco mais em pezinho, assim. Assim? Isso. Boa. Top. E o respiro do óleo aqui na frente. É. Caixinha do respiro. Sim. Cara, mas ficou muito legal. Vai ser uma surpresa lá no Racha Santa Cruz, lá os caras não vão entender. Como assim, Lancia 416. Essa tampinha de válvula, ela já veio assim preta ou a gente que pintou? Veio, não, essa era preta, a gente pintou Essa a era outra. do Manuel. A gente ia usar outra, né? A gente tinha sido pintada igual, mas ela já veio assim. Já veio pintada, né? E olha aqui, ó, já tá o barulhinho da borboleta eletrônica. Ó. Tá o que falta pra bater arranque? Falta umas coisinhas? Buscar o álcool. Ah, é? Já ligaram a bomba lá? Já. Botou a bomba da Bosch, aquela? Bomba da Bosch nova. A nova, aquela? A nova, pequenininha. Até isso aí é uma legal. A Bosch lançou agora, sei lá quando, aqui no Brasil, uma bomba mais forte, que é a bomba mais forte que eles têm interna. Eu tava na RS Performance, lá o Pellegrini tava mostrando no festival. Fui lá no domingo, final do dia, eu disse, cara, vou pegar essa bomba. Essa bomba é minha, eu preciso dela pro tipo. E aí pegamos ela pra botar. E a bomba que saiu daqui tava ruim, né? Tava podre. Ah, não era uma bomba boa, né? Não, ela tava toda enferrujada. Toda enferrujada, né? Mas era a bomba que provavelmente veio no carro. É, a né? bomba original. É a bomba que veio no carro. Funcionou na gasolina? Sim. Andou? 100 cavalos. Né? Gasolina podre. Quantos cavalos tinha esse carro mesmo? 121, se não me engano. 120 de roda. É bom. É bom? Era mais que o Vectra original. Deu mais que o Vectra original. E no álcool, calculando que um bar deve dar seus 250, né, de roda. Vamos ver amanhã, né? Vamos ver, ó. Mas enquanto o pessoal tá trabalhando, deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Chegou uns duplicador novo da... Vocês estão vendo aqui que tá gravando? Aqui a gente tem os carros, né, que são os carros aqui, que nesse aqui é do Magrão. Tem os carros do Fischer aqui, ó. Até vou mostrar, ó. Aquele Jetta lá é do Venzon. Esse Audi aqui é de um dos guris. De quem que é esse Audi mesmo aqui? De quem? Do Pedro. Esse Audi aqui é do Pedro. Os dois Chevette aqui, um é do... Os dois são do Fischer, né? Olha só. Aqui, ó. Ô, caramba. O S3, olha aqui o motorzinho OHC com admissãozinha, borboleta eletrônica e o motorzinho original aqui, ó, OHC, sensor de fase no comando. Mas eu vou fazer um episódio dos carros de funcionários, que aquele episódio que eu fiz outra vez foi muito legal. Tem esse S3 também, tem o Tesla do Leonardo, os carros elétricos aqui, os Fusca e o Gol FT, né? E lá, ó, a ML, né? FT, o Celtinha sobrevivente da enchente, o Uno do Magrão e o Vectra, obviamente, que vai ser a estrela do Racha aí junto com o tipo. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, posso mostrar já em primeira mão aqui ou não? Vamos? Em produção. O pessoal tá montando aqui, ó. Esse aqui é primeira mão, o novo duplicador de vaga. Esse aqui é de quantas toneladas? E são 3 toneladas. 3 toneladas. E esse aqui é quantas? Ali são 4 toneladas. E o duplo, lá, né? Se não me engano, são 9 toneladas. Então é o seguinte, ó, esse aqui ele é grande, ó. Se você olhar, ver de longe um pouquinho assim para te ver o tamanho, ó. Pega um Gol aqui, ele sobra 1 metro na frente e 1,5 metro, 2 metros atrás, ó, praticamente, ó. 1,5 metro atrás. 5 metros de plataforma. 5 metros. E esse aqui tem quanto? 3,87. Então, você falou 4 toneladas. 4 toneladas, 5 metros de comprimento. E esse aqui já é uma versão mais compacta, né? Quanto ele tem? 4? Tem 3,87. 3,87, que dá para praticamente qualquer carro, né? Porque na prática o carro pode ficar até para trás, né? Se pegar aquele ali, por exemplo, tem um eixo de 2,5
Sim. meio, 2,60. Então ele cabe um carro grande, ele é mais estreito, mais curto e é para 3 toneladas. 3 ou 2? 3 toneladas. 3. E é para 3 toneladas. E é um lançamento aí, nosso, junto com a Marrove também. Esse aqui eles também estão usando junto com os dinamômetros da Servitec, né, para elevar, né, para colocar a parte dos dinamômetros, assim, chegar no dinamômetro. E agora a gente vai poder mostrar duplicador de vaga. Esse duplicador, para quem quiser, né, pode entrar em contato com a própria Marrove, com a gente na Fueltec, que nós trouxemos essa ideia Brasil lá depois de ter nos Estados Unidos. Então, esse aqui ficou bem legal. Ficou no tamanho certo, vou dizer assim, para os nossos carros, assim, porque realmente não precisa tão pesado, né? Cara, ficou muito legal, assim, todos parafusinho de inox aqui, onde é que dava para ver. Faz a diferença, né, estética. O cofrezinho limpo, pintado aqui, o Fernando fizeram lá, né? Ficou top mesmo. Bateria nova, ou já era. Tá, agora é o seguinte, ó. Agora começou a gente a pensar o que a gente ia fazer das coisas. Aí eu tava na PRI e não foi culpa minha, tá? Tu acredita que tem uma empresa da Itália que chama GMC Racing, que é aquela que faz os coletores de escape para esses motor, para os Lancia Delta Integrale na Itália. E os caras, por coincidência, tinham um coletor de Lancia Delta Integrale na feira. Eles tinham visto o teu vídeo, né? Aí foram falar contigo sobre Não, aí é o isso. seguinte, aí eu tinha mandado e-mail para os caras 6 meses atrás, ó, quando a gente começou o projeto, para tentar comprar o coletor dos caras. Mas aí, precisa 3 semanas para fabricar, demora não sei o quê, mandar da Itália, aí acabei desistindo, né? Tentamos fazer o coletor aqui, acabou não cabendo, não deu certo, a gente botou o coletor de ferro fundido. E aí os caras, adivinha se eles não tinham coletor lá? E agora temos um coletor, ó. Até agora temos um aqui. Temos um coletor, ó. Inclusive, cadê? Ó, os caras lá. Gente boa pra caramba, os 2 donos lá. Os caras fazem os coletor. Cara, ele não chegou aqui, não trouxe na mala, tá? Mas o coletor é muito legal e ele é supostamente plug and play para esse de ferro fundido. Ele é o do Lancia. Mas ele tira o de ferro fundido, dá o flange da turbina no mesmo lugar, o flange do lugar no mesmo lugar e teoricamente cabe tudo aqui. E ele não é protuberante para cá. Só que aí, para piorar a situação, olha o que os caras tinham também. Só piora. Cadê, ó? Eles tinham um coletor de admissão billet para esse carro aqui. Não, na verdade eu nem preparei, ó. Só fiz um vídeo aqui na minha sala, ó. Olha aqui, ó, o coletorzão. Quer fuder. E ele é nas... Nossa, que baita pleno. E dentro dos cornetão ali, ó. Olha ali, ó. E se fala em quantos cavalos essa admissão? Os cavalos. Todos. Né? Não, mas é que tá. Aí vai ser legal porque esse aqui dá pra... Tira uma e bota outra. A gente pode... Ele é o plug and play. Plug and play na mesma posição dessa admissão. Então, teoricamente, a gente pode até fazer um teste que aqueles bobos assim, tira uma admissão, bota outra e vê torque com a mesma pressão. E podemos fazer um do coletor de escape também. Porque o coletor de escape é dimensionadão no lugar de ferro fundido. Talvez dê pra... Tem mais episódios já pro tipo aí, ó. E como é que tá a tua coragem pra esse motor? Colocou óleo, né? Coloquei, Então, tem que ver o nível. Não se tem muita informação, Não, é que a turbina né? vai... Eu acho que acaba a turbina e não quebra o motor. Será? Essa turbina é 500 cavalos? Não é 500 cavalos. Essa turbina dá 500 cavalos. Dá 500 Dá cavalos? 500 cavalos. Será? Se com vontade dá. Com pressão. 500 cavalos é 3 kg. Não, Não, acho que não é. Não, ele não tem tanta coragem assim. Não, é que nós estávamos sempre falando, tipo assim, 1 quilo tem que aguentar. Todo Não, motor aguenta 1 quilo. Esse motor é forte Eu acho assim... de biela. Eu sei que ele é muito forte de biela. É, a biela é um topo, assim. A pistão é difícil quebrar no álcool. Mancal é grande, tudo é grande, mas o pistão não sei. Não Mas, é ó, tão forte pistão quanto é de biela. Eu acho que esse motor tem pistão forjado. Vamos perguntar pro Manuel, peraí. Não, o outro motor tem biela e pistão. O 2300, né? Não, desmontado, Sabe que, né? outra coisa, aquele desmontado não é 2.300, é Não 2 é? litros. É 2? Ele tem um kit de 2.300 lá que ele não botou junto ainda. Mas aquele é 2300 aspirado, né? Deixa eu perguntar pra ele aqui. Quer ficar te vendendo tudo parcelado. Ele tá me vendendo parcelado, já me vendeu um, depois me vendeu outro. Foi Esse aqui também era do Manuel? tudo. Ah, não sabia. Só do outro. Deixa eu perguntar, mandar um vídeo pra ele, vai surtar. Ô Manuel, olha aqui, ó. Nós estamos discutindo aqui quantos HP tu acha que aguenta esse motor. Esse aqui era o motor do primeiro carro, tá? O motor do primeiro carro. Tem pistão forjado nesse motor ou é pistão original? Tu fez esse motor originalmente ou não? A gente não se lembra. E a biela deve ser original, Biela né? original. O motor ele fez. Esse motor ele fez todo ele, eu me lembro disso. Eu acho que ele fez, cara. Mas o pistão eu acho que era original. Isso que eu não me lembro. Acho que tipo era um metal leve da vida, assim. Bom, então assim,
Eu acho que 1,5 kg é bem tranquilo. Mais que isso, vamos ver se se emociona. A gente passa com 1 kg no dinamômetro e bota 1,5 kg na pista. Não, tem que passar de Vamos ver também como é que vai ser a patinaçada, né? Se for muita. Que embreagem botaram? É uma de... Tem uma... É uma da Ceramic HD. Power de Mas lona HD, uma né? HD aguenta 250 cavalos, 300 cavalos. É, o que tem ali também. Não vai passar muito disso. Ah, não, aqui é uma, acho que é uma lona de... Não lembro se é uma lona HD ou uma de Kevlar. Alguma coisa assim. É um HD. Mas agora a ideia, o que a gente tá pensando nesse carro ali é o seguinte, ó. A gente ali tem um chassi que tá cortado já para botar o 4x4. Mas o que corta no chassi? O bojo do step. Bota o bojo do step, tem que fazer o tanque. Ah, o step é... Sim. Tá. Mas já tá cortado, né? Mas já tá cortado, tá. Ali também não tem os ABS, não tem airbag. não tem ar-condicionado. Não, airbag não tem ar-condicionado, não tem nada de Não periférico tem nesse carro, direção né? hidráulica. Tá. Mas não tem porque já foi botado um setor sem ou só não tem? Pode ser que nunca foi montado. O setor é o porque esse hidráulico, carro, mas tá com um tampão ali nas É mangueiras. porque esse carro original ele tem. Sim, mas ele tá com um tampão ali nas mangueiras. Então, em algum momento já foi desmontado e nunca voltou. Agora, montar outro motor, 4 cilindros, eu acho sem graça. dois tipos com os dois 4 cilindros turbo, acho que é sem graça, né? Ah, mas é que a gente fez toda a onda... Onda não, né? Toda a mística de ser as peças do Lancia, né? Mas ele Então, bota mas aqui. aí tá Admissão aqui, e tudo. né? Tá, mas a gente vai botar o outro escape, outra admissão. Vai ter que Bota montar aqui. a capability também, aí deixou de ser as peças do Lancia. Não, é que dá pra montar tudo aqui e deixar esse carro Sim, forte é que a dianteiro. gente tem dois carros, tem como montar dois motorzão 16 válvulas, turbo. Ah, esse motor eu gostei, eu não conhecia, achei... Tá, mas assim, aí se fizesse o 4x4 com motor diferente. E a minha opinião é assim, tipo, dois igual fica meio sem 5 graça. cilindros, ó, um levantou o braço lá, 5 É 5 cilindros. o buço, a gente já conversou sobre Calma isso. que né? pode ser pior ainda. Um 5 eu tinha pensado em fazer aspiradão, 5 borboleta. Mas aí 5 borboleta 4x4 não... Tá, e Vai faltar os o, cavalos. e o V8 Maserati? Cabe? É, ele é a largura do 4 cilindros, né? Aí... Será? V6 de Alfa, Então, mas você pensa um V, V6 vai legal. Não, o V6 é o buço. Não, o V6 é o busto, tá? Mas esse aqui é um 4, né? Um V8 Não, é pra o esse comprimento motor da do 4. Maserati eu teria outra ideia. Sei lá, faria um Brava, um tipo igual aquela... Só uma bancada, né? Esquece que é Sim, mas não, é dois cabeçotão dois largos assim, cabeçotão né? enorme. Eu acho que não dá. Faz um motor central daí. grande. Vamos cortar a traseira. Eu faria um que nem o Alfa 164 DTM daí E com o o V8. V6 Não, aqui. porque o do Maserati é o seguinte, eu tenho o motor, Sim, tem motor lá. Né? eu tenho todo o desenho da flange, é só... Mas eu acho que começa a ficar ambição demais. Eu acho que não Eu cabe. acho que não cabe. Imagina um V8 aspirado de Maserati, Mas não na dianteira, né? não, Mas 4x4. né? Sim, mas não na dianteira do carro. O V8 tinha Ah. que ser um central daí. Igual o Alfa 64, aquela DTM. Mas ali eu... Não, mas aí não aproveita a transmissão, né? Aí tem que botar, aí bota a transmissão aqui. Eu acho que nós já conversamos uma vez sobre isso. Ah, ali já tá cortado um Já tá pedaço do cortado. assoalho, né? É, Então, eu cortar acho que ser o 4x4 aqui e o motorzão. cortar um pedacinho a mais, assim, não é muito. Botar um motorzão de Maserati central ali e tração traseira, mas aí bota um câmbio... Tem documento GTI? esse carro? Um câmbio de GTI. Esse carro tem documento? Tem. Um câmbio de GTI. Tem. Motor central câmbio de GTI. Câmbio de GTI, Na traseira. na traseira. Vai, eu tenho uma capa seca de GTI cortada já pra fazer uma plate. É, que a gente tinha conversado de repente fazer esse carro, o 5 cilindros aspirado, mas É, tração dianteira. aí as outras opções, tá, vamos voltar um pouco mais à realidade agora, vamos voltar um pouco... Não, agora é o contrário. É, o Delore é câmbio de Porsche, aí o motor é pra trás. A Corvette tem motor central, né? Corvette. É. Ah, pode ser um câmbio de Corvette, que inclusive eu tenho dois lá agora. Tenho dois, não, tem mais uns cacos, uns 6 cacos lá, assim. Mas volta, a realidade fácil, que ele cabe, que esse carro é o mesmo, né? É um 5 cilindros, um V6 bus. Os dois Tá. são fantásticos. Correto. Eu não sei o que vem de potência no buço e no 5 Mas eu cilindros, sabe? nunca mexi, nunca tive contato, mas eu já ouvi falar que é frágil aquele V6, né? Mas é que nem seria aspirado, né? Cabeçotão, traz os comandos de fora da O Itália. Lucas tem um desmontado lá naquele Bianco lá, disse que incomodou um monte. Sim, tem um lá. Aquele lá é um V6, um buço. É, um de Alfa Romeo, né? Um buço. Mas eu fiz uma Alfa 12 válvula, 165 de rodas, tipo assim... É, mas aí 165 É, 165. roda Não, original, assim, original. Fazemos um gasolina. Cevel daí. A referência que eu tenho histórica de Alfa
O Moratelli tinha uma Super, Sim. 215 cavalos com mais 80, acho, de nitro. Meu, o que andava aquilo, que empilhava os câmbios e nunca estragou o motor. Não ia a pau dia e noite, só quebrava câmbio. Mas Motor eu tô olhando pra cá e tô pensando se não cabe o V8 aqui na frente, de lado assim. Né? É muito grande esse cabeçote daquele motor. Eu tô com a Maserati lá, Verso. Ah, tu tá com a Maserati, Tô com a né? Maserati lá. Mede então assim, faz umas medidas lá amanhã pra ver se cabe. Temos o motor aí até, verdade. Exatamente aquele. Mede o comprimento aqui, ó. Daqui até aqui pra ver da flange. Sim. Não, de comprimento eu não tenho tanto medo. Agora de largura vai, é complicado, porque os cabeçotes são grandes. O motor Vou ter que botar radiador no bem porta-mala. O motor é bem largo. Já bota os radiadores no porta-mala, já deixa Mas é que se tirar o do ar-condicionado. Tá. Isso é para os próximos capítulos. Agora de maré aqui, né? vamos funcionar ele que. Vamos ficar o Manu aqui, depois a gente guarda esse aqui. A Diane já olhou os dois tipos hoje e se apavorou. Como assim? O que é esses dois tipos? Ela não sabia? Ela não tinha se ligado ainda. É que a jogada é a seguinte, a jogada tem dois carros com a mesma cor que nunca lá. Só que ela não pode ver ao mesmo tempo, né? Não pode estar um do lado do outro. Um puxando o outro no reboque não dá, né? A tentativa era que ela não percebesse que eram dois carros e um dia que ela viu os dois juntos se caiu a ficha. Aqui não estragaria muito o carro fazer 4x4? Tipo assim, seria muito estrago? Não, é só cortar o... Só cortar o bojo. Mas cortar isso você aqui, precisa ó. cortar ou só amassar vai? Não, aí tem que cortar o fundo da mala ali. Mas será que só, será que só amassando não vai? Tem que cortar Sim, esse pedaço aqui, eu ó. vi isso ali. Tem que cortar isso aqui do step. Na verdade não cortou muito, né? Dá pra cortar e fazer, Dá pra né? cortar menos que isso, né? É. Do que a gente tinha visto. E tem que fazer o tanque, só isso. Aí o tanque faz na frente, né? Ele cortou grande assim, na verdade é metade daquilo ali. É só um Porque O tanque faz nesse espaço. seria muito que mais faz legal aqui. fazer um aspiradão pra brincar. Tipo assim, tu tem um autódromo agora. Né? Tu tem uma pista. E tem um carrinho pra brincar na pista. Legal. Fazer um 5 cilindros aspirado, tração dianteira com suspensão de pista. 2 concha dentro. 2 concha. E já não tem a direção, já não tem ar, já não tem nada. Sim, é verdade. Sabe? Mas eu vou falar um ponto contra só. Redução de peso. O 5 cilindros é pesado. Aí fica um carro muito dianteiro. Aham. Fica um martelão assim na frente, né? Sim, ainda mais carro com aliviado o suspensão resto, né? Pra arrancada eu acho legal o conceito, mas pra pista eu já não acho tanto. E pista Então, integral funciona, né? É bom pra caramba, tipo. Só ele rouba muito. Assim, ó, que os potência. Evo viram, os Subarus viram, né? Vira fogo. Faz um tanque grande atrás, bateria pra Aí trás. Fica legal, fica mais equilibrado. Aí... Que tu não tem nenhum carro pra dar uma voltinha na pista, Track né? Day, é um carro Eu de tenho um track day. Fox pra te vender. Com motor 5 cilindros, né? Um AP, aspiradão de track day, som motor e tudo. Não, e montar o 5 cilindros de Jetta lá, que tá lá 5 também. cilindros? Não, é AP. Ah, tá. Mas tem Não, o mas o 5 cilindro. é pra outra coisa. Tá, vamos. Eu tô só atrapalhando os caras aqui hoje. Olha aí, ó, já tá ficando com cara agora de interior aí, ó. Tá, agora voltando à realidade, a gente já tá... Esse carro também recebeu toda uma elétrica nova aí, o Ronaldo, que é um ex-funcionário nosso, né, da Feltec, agora faz chicote, já fez todo o chicote novo do Vectra esses dias, agora fez o do tipo. E tudo limpinho, bonitinho, daqui a pouco vai bater arranque. Vamos acabar de montar, o pessoal vai ficar agora mais tarde aqui. Eu tenho um compromisso que eu tenho andar de kart lá no Velopark, lá no Tech Speed, na verdade, com a turma da firma aqui. Mas daqui a pouco a gente volta e esse carro já vai estar funcionando. Então vamos fazer assim, ó, e vai estar funcionando. Bom, sexta-feira, nosso plano era meio-dia de manhã ir pro dinamômetro, aí já mudamos para de tarde, agora cancelamos o dinamômetro hoje. Então, deu para finalizar um monte de coisa do carro. Aqui a gente está montando o interior, o pessoal montou aí, ficou top aí, dá. Olha só, depois a gente mostra o carro no chão para ver. Já ligamos aí o resto da elétrica, que tinha toda feita nova. E aí, quando os 40 do segundo tempo, me estoura o cilindro da embreagem, né? O atuador de embreagem estourou o hidráulico, conseguimos comprar um hidráulico, sorte que era igual de Maré, de Brava, desse tipo de coisa, né? Isso. Já trocamos. E agora a gente vai fazer o seguinte, como o racha é hoje de noite, nós vamos ter que dar uma andada aqui na rua para ver se o carro está tudo funcionando e vamos sem dinamômetro mesmo, o dinamômetro vai ter que ficar para depois aqui da história. Então vamos chegar lá para descobrir como é que ele se performa. Vamos saber a potência. Nem sei se ele vai ter mais potência que o Vectra ou se vai ter
vai estar abaixo, vamos ter que sentir na prática aqui. Agora é os ajustes finais aqui, vamos dar uma volta com o carro na rua então, na verdade, vamos ver como é que tá o comportamento. Bom que esse carro já era mapeado antes, né? Então ele já tinha um acerto de gasolina aspirado. Tava com 29 de ponto na gasolina aspirada. Agora no álcool... Eu deixei meio que ali porque não vai mudar, não é isso que vai dar cavalo, assim, né? Sim. Mas dá pra dar uns 2, 3 graus. Sim, daqui a pouco dá pra dar uns 3 graus. Porque vamos dizer que aspirado no álcool ia ser uns 34, 33. 33, E se aí te bota 1 kg de pressão, vai pra 27, por aí. Uma coisa assim. Mas como a gente não tem o Dino agora pra validar, a gente vai com 24, que é um padrãozinho. Se funcionar, tá bom. Nós estamos falando de 10 cavalos de diferença. Sim, sim, sim. 10 em 100 é bastante, mas em 200, 300 já não fica tanto. E aí a gente tem que lavar o carro e ir pra Tarumã. Deixa eu botar esse lugar. Botar o escape furado aqui, o capô furado. Esses caras me plantaram mandaram meia-noite, me mandaram uma mensagem. Só que eu fui só de manhã, né? Aí do tipo, vamos cortar o capô, tava aqui, já tinha uma saída de escape aqui assim, ó. E vamos só cortar com a serra copa o capô. Disse, não, pelo amor de Deus. Chegaram a cortar o negócio aí, olha só. Fizeram... Só botaram aqui assim, ó. Virado pra trás, assim, ó. Tava assim na foto. Fazer um corte aqui, meu Deus. Bom, tá no cano reto já. Nem dormiu direito. Isso é o seguinte, se eu me emocionar muito com esse carro em Santa Cruz lá, eu já vou ter que fazer o resto desse carro pra pelo menos ficar andando com ele. Um pouquinho assim, pelo menos. Fica andando assim. Já tava planejando aqui. Caiu o cano, seu guarda. Caiu o cano. Não deu pra arrumar Natal. Cara, eu tenho uma história do meu tipo, agora tu falou isso aí. Eu tinha uma namorada que morava em Veracruz e eu ia de Veracruz a Santa Cruz todo o tempo. E aí um dia na volta me quebrou no coletor assim, no coletor ali do tipo assim, lá onde é que pega fogo, naquele 1.6 ali. Foi a primeira experiência na minha vida que eu tive com escapamento reto, assim, não dava nada, tinha 70 cavalos, mas fazia barulho. Barulho fazia bastante. Ali nasceu a Dix Surdinas. Show. Já botou o mapa ainda não? O barulho é legal do motor, até porque tem. Tava pegando aqui na... Pega o tairado. Sorte que deu um barulho estranho aqui. Eu ouvi um barulho estranho, eu peguei, só puxei e parou o barulho. Tá bom? Puxei para um barulho motor. Tem 40 minutos ainda. Mas, funcionou o barulhinho do motor ali. É bonito, né? Turbo com cano reto não tem essa, né? Pode ser legal. Qualquer número de cilindros. E a turbininha pequena assim, ela fica quietinha, né? Relativamente, né? Quanto menor o turbo, mais abafa, né? Tá. A gente tá com 4 injetor de 80 libra-hora no álcool. Alimenta quase 400 cavalos esse bico, né? No 3 bar. 4 bar é 400 libra-hora. E essas bombas aqui, elas não gostam muito da pressão de combustível, né? Então elas meio que perdem vazão, né? Com pressão de combustível. Sim, é uma bomba para um carro tubo de rua, né? Sim. Mas ela alimenta o que os 80 pedem. Pressão de combustível acertada. Eu não vou andar no tipo mesmo. Isso é tudo armação dos caras pra mim. Eu vou mandar, né, Juliano? Isso é tudo armação pra mim não andar no carro. Nós te mandamos o vídeo do teste do modo burnout. Meu Deus. Não, literalmente, ó. A Diane tá chegando aqui, eu tenho que sair pra confraternização de fim do ano. Tu também, né? E tu não é mais. Tu é um ex-funcionário. Mas, ô Juliano, tu sabe onde é que é na festa ou não?
Vai, nós vamos descobrir depois. O Juliano também é esse funcionário aqui, ó. Quantos anos atrás você saiu? Convidaram. Saí em 2011. 2011, então 14 anos atrás. 2012. 2012, 13, 14 anos atrás, vai fazer agora, né? Era funcionário da Fueltex, guri aí. Chegou, pediu emprego quando tinha 16 anos de idade. 14. 14, é verdade, né? Com 14 anos de idade ele começou a trabalhar com 14 mesmo. 14 ou Caramba, 19. isso é legal, será? Não. Mas já foi, né? 14 ou 19 ele trabalhou na Fueltex, caramba. E na época não tinha segurança do trabalho, Não tinha nada. fazia tudo, né? É, isso aí. Suporte, atende telefone, cobra escanteio, cabeceia. Eu preciso que engate uma marcha pra empurrar um pouquinho pra virar a polvilha aqui. Bota a quarta aí. Quer pra trás? Tanto faz. Então vamos. Bom, já estou um pouco mais tranquilo agora também. Temos a manopla, que eu estava muito preocupado. Não, brincadeira. Eu comprei uma manopla na Itália ali, olha aqui, ó, que é uma manopla de Nissan Skyline R32 ou 33, é tudo menos 2, né? Que era a mais parecida que tinha com a do tipo, ó. Olha ali, ó. Olha a manopla ali, ó. Toda esquemosa, esquemática. Tá, agora é o seguinte, agora pessoal, vou ter que sair, não vou conseguir dar a volta no tipo antes. Vai lá, bom trabalho pra vocês aí. Obrigado. Missão, temos que... Até o racha. Tem que fazer um acerto básico, tem que lavar e abastecer o carro. Só isso. Um pouquinho. Barbado. Não, agora ficou fácil. Achamos uma polia solta ali, né? Quase caiu a Quase polia da caiu. direção hidráulica. Loucura, então tá. Show. Valeu aí também, missão. Tudo funcionando agora. Beleza. Vamos lá, agora é pro racha. Isso aí. Não, espera, deixa ele esquentar. Vamos olhar o motor aqui, ó. Dá uma encostadinha então, acelera um pouquinho. Acelera rápido, vai. Vai, acelera. Deixa apagar. Acelera? Tá. Deixa só. Calma. Deixa eu acertar ele. Vamos ligar isso aqui, ó. Liga o Vectra. Só vê se tá desengatado. Vê se tá desengatado ali. Oh. Não, encaixa. Pera aí, eu sempre tenho que ver assim, ó. Se ele não tá engatado aqui, ó. Tá certo. Pode ligar. Segura, pode segurar. Deu. Vou agora dar um talento no mapa aqui, porque os guris deram um acerto, só que a lenta tá estranha, a resposta tá estranha. Ver se eu descubro o que é. Tá ali, vamos dar 1 para 2 ali, vamos dar uma voltinha. É, tri, hein? Acha tarumã aí de tipo, hein? Nem eu esperava essa aí. Tô mais ansioso pra andar nesse carro do que no Vectra. Primeira voltinha ainda, não tinha andado, não andei nele ainda. Cara, o que tem de carro aqui, meu, impressionante. É bom o negócio? Vai dar boa, vai dar. Cara, é bonito. Vai bem, meu? Deixa eu ver o log aqui. É estranho, né?
Aham. Tá, eu vou na pista lateral ali pra largar ali. Valeu. Olha aqui, ó, 8.000 gira fácil assim. 8.000 já? 8.000 RPM, aham. Mas tá com Que zero. é o máximo? 8.000 botei. A sonda ficou certinho, corrigindo 16%. 964, virou certinho. 964. 9964 ou 964? 664. 9640. Aqui tá tudo certo, tá acertado. Agora vamos dar uma volta de Vectra. 96, né? Tá bom pra primeira largadinha? Patinou um monte de primeira. A primeira é longa, mas levei longe assim de primeira. Foi até metade. É. Primeira é longa. Tem, né? Não tem nem geometria, a gente não fez nem geometria. Esse carro desmontou inteiro, não fez nem geometria. Esse é diferente, esse não é turbo, tá? Esse ele é aspirado. Ih, cortou. O quê? Pera aí que... Perdeu borboleta. Caiu o celular aí. Tá bonzinho, né? Porque a gente vem aqui pra brincar, né? Não é pra ser o carro mais rápido do mundo, é pra brincar, pra aquele carro que a gente tem um carinho especial. Todo mundo aqui tem certeza que mexeu no seu carro com muito carinho, um cara que quer saber, quer brincar, curte muito isso, traz a família, né, os amigos. Então, pra mim é curtir um momento desse. Pude trazer o meu primeiro carro, meu segundo carro, justamente, que eram os carros que eu tinha 20 anos atrás. Que não disse, é uma nostalgia, não é para ser um carro de corrida do mais rápido de todos, mas é para curtir esse momento aqui. Anderson, agora há pouco a gente estava falando que o Racha Tarumã é o único e o maior evento de racha de carros do Brasil gratuito, tá? Que a intenção é tirar o pessoal da rua e a gente estava comentando, né? Não interessa se é velho, se é novo, se é rápido ou é lento. Qual é o conselho que tu dá para essa galera que está na arquibancada, né? Porque o sonho de todo mundo começa lá, compra o carro e vem para cá. Qual é o conselho que tu dá para a galera vir acelerar com a gente aqui? Cara, não precisa ter medo, não precisa... E se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Eu sempre falo. Aqui o jogado é tu treinar pra tremer o pé na embreagem, entendeu? Todo mundo, não importa o experiente cara que é, o cara vai dar uma tremida na embreagem, vai dar uma ansiedade na hora de largar. Isso aqui, esse exercício aí que é adrenalina, que quando o cara acelera e passa, né, os 200 metros ali, tu sente assim uma energia muito diferente, sabe? E cara, é um começo, é uma forma de, que nem a gente estava dizendo, hoje para o automobilismo, para a arrancada profissional existir, tem que começar pelo amador. E hoje, eu vou dizer que 100% dos pilotos gaúchos começaram aqui no Racha Tarumã. Não é assim 90%, é 100%. Pode parar e perguntar qualquer piloto profissional, os caras um dia começaram acelerando aqui, sabe? Eu sempre comento com o pessoal, né, que eu já fui piloto num tempo atrás aí, e toda vez que a gente chega aqui e vê o Pinheirinho, o coração bate mais forte, parece que bate na garganta. Tu acha que em algum momento o cara vai chegar aqui e o coração não vai bater mais forte? Se não bater mais forte, o cara tem que mexer no carro, fazer alguma coisa para bater mais forte, porque aí perdeu a graça. A graça é essa disparada no coração aí. Acabei o tipo às 5 horas da tarde hoje, a primeira andada que eu dou no carro é na pista de Tarumã, literalmente. Então, curti muito, perfeito a noite agradável. Parabéns aí todos que estão aí, o pessoal que tá andando. Vamos deixar o pessoal andar, que senão vocês vão ficar bravos comigo aí. Pessoal, aquela salva de palmas calorosa aí, o Anderson Dick aí. Muito obrigado. Valeu. É o seguinte, ó. Cadê o... Não posso perder pro Léo, né? Não.
Não posso perder pro Léo, né? Não, tem que dar uma melhoradinha, né? Vai falar isso. Olha lá dentro da saveira lá. Vamos lá olhar a saveira, vamos olhar a saveira. Ó, o Léo, nosso funcionário lá do comercial, tem a saveirinha que inclusive ficou empenhada na Freeway hoje, que eu parei pra ajudar ele, e aí o cara chega aqui e me desafiou agora. Vou ter que acelerar, né? E aí, Léo, o que vai ser agora? Cara, que audácia, né? Agora eu tenho que firmar minha graça. Tá, e o pega vai ser com o Vectra ou com o tipo, Léo? Então, o tipo saiu melhor que o Vectra nessa aí, né? Essa última eu larguei com o Vectra, botei primeira, segunda, quando eu fui enfiar a terceira, entra a quinta. Mas tô mais afim de andar com o tipo, acho que vai ser mais legal. Vamos ver. Eu acho que eu fiquei com pena de ti, Léo. Eu fiquei com medo. Ele tá guardando algum segredo ali, com certeza. Vai dirigindo? Acho que não. Vai lá, faz a volta. Nice try. Aí o Léo na saveira, o Anderson Aí que eu quero ver agora, hein? Aí que eu quero ver, Escobar. Anderson, o Léo não tá puro não, hein? Tu foi mexer com o garoto veio e te intimou. Tu foi lá e buscou ele tava precisando de ajuda. Caiu o Léo na saveira, o Anderson no tipo. Olha o tipo! 6-4, o Léo pegou! Não deu! Deu Anderson de 9.544, Anderson! É, Léo! Vai embora mais cedo que o Bacão ganhou essa aí! Cara, isso vai ficar legal 4x4. O Léo disse que não entrou na terceira. É. Ganhei do Léo aí agora. Que legal. Aí. Valeu. Vai. Me deixou passar ali ou não? Eu errei a terça, essa é a verdade. Não, eu larguei na frente, a primeira foi na frente, Cara, só que, assim, cara, patinou. Cara, eu aprendi com o Magrão, sem acelerar eu fico e com emprego eu permaneço, isso é certo. Valeu, Anderson. Não. Obrigadão. Ó, mas de primeira eu abri. Abriu. Aí de segunda assim, ela veio, aí eu pensei, puta, vai me passar, daqui a pouco não passou e eu continuei. Cara, de segunda, quando ela começou a crescer, eu me empolguei, agora. Vou botar 13 não é... Botei 4 e aí foi. Valeu aí. Aí, ó, e toda a turma da FT aí, ó, também, toda a galera aí. E aí, tudo bom? Maestria. Mas tem que valorizar o túnel também, né? Tá bom, organizado também aí. Todo mundo aí, o Jefferson, tá? Show. Todo mundo aí se puxou. Show, galera. Missão cumprida aí hoje. Obrigado por terem vindo aí. Agora é o seguinte, então, ó. Esse episódio encerramos aqui, episódio tipo, né? Olha só, a gente funcionou o tipo hoje, às 5 da tarde. À meia-noite aqui, ó, nós já acertamos ele na pista, já ficou mais rápido que o Vectra. Ganhamos uma pega aqui do Léo ainda, aqui, ó, acelera, que eu tava com medo de perder, porque tive que melhorar o carro, tive que dar uma murchadinha nos pneus. O Dudu veio comigo, gostou de vir aqui na arrancada? Sim. Entendeu? Isso aqui é o Racha Tarumã, isso aqui é onde é que tudo começou. Todo mundo começa acelerando aqui, sabia? É muito legal. Aqui, tu viu que tem de carro que acelera aqui todo dia, toda sexta-feira tem isso aqui. É legal, né? Foi muito bem recebido aqui por Tarumã, muito obrigado. Realmente um abraço aí para vocês. Curto muito esse evento, eu acho que isso aqui é a importância da arrancada, que onde é que começa a arrancada, começa no Racha Tarumã, com certeza para todos nós. Então, muito obrigado por quem assistiu esse episódio, muito obrigado por ter curtido. Estão torcendo aí também pelo tipo, o projeto tá me empolgando. Mas vou dizer o seguinte, esse carro aqui aceita um 4x4 fácil, mas fácil. Então, vamos ter que fazer isso aí. Tchau.